Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Cardoso e para o dia 12 de maio, que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres da Matemática, eu vou falar um pouco sobre a vida e obra de Sophie Germain. Esse foi um trabalho originalmente produzido para a disciplina de Geometria Diferencial do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, sob a orientação da professora Cristina Lisana. Bom, Marie-Sophie Germain, nasceu na cidade de Paris, na França, no dia 1º de abril de 1776. Filha de comerciante, podemos dizer que vinha de uma família bem-sucedida financeiramente. Contudo, não fazia parte da aristocracia francesa de fato. E estamos falando de uma sociedade que na época era extremamente machista e aristocrática. Portanto, podemos dizer que Sophie Germain enfrentou uma dupla barreira ao longo da sua trajetória. Ela foi matemática, foi física e também foi filósofa. As suas principais áreas de atuação foram na teoria dos números, na teoria da elasticidade, inclusive na geometria diferencial, no que se refere ao cálculo da curvatura de superfícies. Bom, sobre o pseudônimo de Antoine Auguste Leblanc, Sophie Germain ela passou a se corresponder com a Escola Politécnica de Paris, que era onde trabalhava Lagrange, inclusive. Foi assim que eles começaram a se comunicar. Leblanc era um ex-aluno da instituição que saiu da capital francesa, porém a Escola Politécnica não tomou conhecimento disso e continuou enviando resumos e exercícios para esse aluno, que quem respondia era, na verdade, Sophie Germain. Bom, com o passar do tempo, Sophie, ela passou a se interessar também pela teoria dos números, como eu disse anteriormente, foi quando ela passou a se corresponder com Gauss. Com medo da reação desse matemático ao descobrir que ela era uma mulher, ela também utilizou o pseudônimo de Leblanc. Contudo, tanto Lagrange quanto Gauss, posteriormente, acabaram descobrindo que Leblanc, na verdade, se tratava de Sophie Germain, e a despeito de todo o preconceito e machismo existente na época, eles apoiaram Sophie Germain ao longo de sua jornada e, na verdade, ficaram muito felizes de ver que tinha uma mulher ali querendo iniciar seus estudos na área. Bom, falando sobre um pouco sobre as contribuições de Sophie Germain, que nós conhecemos, existe uma aqui que é de conhecimento até mesmo da matemática na educação básica, que é a identidade de Sophie Germain, que diz o seguinte, que a elevado à quarta mais 4 vezes b elevado à quarta é igual a ao quadrado mais 2 vezes b elevado ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes a ao quadrado mais 2 vezes b elevado ao quadrado mais 2 vezes a vezes b. Uma outra importantíssima contribuição de Sophie Germain foi para o estudo do último teorema de Fermat. O último teorema de Fermat, ele afirma o seguinte, que a equação x elevado a n mais y elevado a n mais igual a z elevado a n, ela não possui solução para n inteiro maior que 2. Sophie ela se debruçou a estudar esse resultado e ela conseguiu demonstrá-lo para um número, um conjunto específico de números inteiros, que seriam os números primos, número P', tal que 2P mais 1 também é primo. Por exemplo, 3 é um número primo, e 2 vezes 3 mais 1 é igual a 7, que também é primo. Portanto, ele se classifica aqui nessa categoria, e pela importância que tiver nos estudos de Sophie, com esses números primos. Esses números primos hoje, eles são conhecidos como os primos de Sophie Germain. E existe até um problema em aberto envolvendo eles, que é o seguinte, existem infinitos primos de Germain? Bom, já se sabe que há 190 no intervalo entre 1 e 10 elevado à quarta, mas não se sabe ainda se existem infinitos ou não.
Bom, Sophie Germain também se debruçou sobre o estudo da teoria da elasticidade e propriedades de metais, certo? Apesar dela ter sofrido com a sua falta de acesso a uma educação mais formal nos meios acadêmicos, ela foi revolucionária na época. Tanto que seu trabalho ele ficou conhecido como um trabalho que poucos homens foram capazes de entender e só uma mulher foi capaz de escrever. Em 1816, Sophie, ela recebeu uma medalha do Instituto da França e se tornou a primeira mulher que, não sendo a esposa de um membro, podia participar das conferências da Academia de Ciências. Poderíamos pensar que esse foi o começo do reconhecimento ao trabalho de Sophie, contudo não foi bem assim, porque na Torre Eiffel, quando a Torre Eiffel ela foi inaugurada, para quem não sabe, a Torre Eiffel aqui nessa parte inferior, ela possui nomes de figuras importantes para a sociedade na época. Matemáticos, físicos, engenheiros, militares, e que inclusive nomes que auxiliaram na construção da torre de alguma maneira. Nós temos 18 aqui em cada lado da torre, portanto nós temos 72 nomes no total, e curiosamente, todos os 72 nomes são masculinos. Apesar da importância que os estudos na teoria da elasticidade e da propriedade de metais de Sophie teve para a construção da Torre Eiffel, o nome dela não foi incluído nesse reconhecimento. Em 1830, Gauss, como membro da Universidade de Göttingen, na Alemanha, ele convenceu os membros da academia a conferirem um título honorário a Sophie Germain. Contudo, infelizmente, na cidade de Paris, no dia 27 de junho de 1831, antes que ela pudesse receber esse título honorário, ela faleceu devido a um câncer de mama, e a despeito de todo o seu trabalho ao longo de sua vida, a nota oficial de sua morte a classificava como uma mulher solteira e sem profissão. Sophie ela não se casou, não teve filhos e também não pôde atuar oficialmente na sua área por ser mulher e foi auxiliada financeiramente por seu pai até o fim de sua vida. Contudo, hoje nós temos algumas homenagens póstumas a essa importante matemática da nossa história, que é o Prêmio de Sophie Germain. Temos uma rua na cidade de Paris que leva seu nome. Nessa mesma rua nós temos o Hotel Sophie Germain também. E nós temos uma escola que também leva seu nome. Nós podemos pensar que essa seja também uma forma de reparação, né, a toda a falta de reconhecimento que ela teve ao longo de sua vida. Bom, aqui as referências que eu utilizei foram A Vida de Sophie Germain, do projeto Mulheres na Matemática da Universidade Federal Fluminense, de Viana e Fernandes. A Vida e o Trabalho de Sophie Germain, do Departamento de Matemática da Universidade de Southampton, do Reino Unido, de Hall, Jones e Jones. E aqui o resumo, Primos de Sophie Germain, as dificuldades encontradas para demonstrar sua infinitude, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, de autoria de Bento. Muito obrigado pela atenção e até mais.